O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Começa agora o programa Transição, a visão espírita para o novo tempo. Hoje teremos um programa especial gravado diretamente na Mansão do Caminho com Divaldo Franco. Divaldo, é com você. O Natal é também a evocação da grande trajetória de Jesus. Por mais que penetremos a sua palavra nos textos evangélicos, ainda temos dificuldade de compreender em profundidade aquilo que está oculto no símbolo. Por isso que ele nos disse que a letra mata e o espírito vivifica. Na década de 1930 e 1940, um grupo de cristãos decididos nos Estados Unidos resolveu aceitar um desafio que lhes foi proposto por um dos seus membros. Toda vez quando estivessem diante de dificuldades e de desafios, fossem convidados a reflexões e logo de imediato devessem assumir a responsabilidade das decisões, se perguntassem: em meus passos, que faria Jesus? E esse movimento que começou no circo deveria espraiar-se por todo o país, convidando as criaturas a fazerem uma releitura do Evangelho e a penetrarem profundamente no significado dos ditos do Senhor, aplicando-os ao seu dia a dia. Infelizmente, com o passar do tempo, com as revoluções tecnológicas, sociológicas e os interesses mesquinhos que predominam em a natureza humana, esse grande movimento emurcheceu e penso que ao longo dos anos veio a desaparecer. Faz muitos anos tive a oportunidade de ler essa obra, que relata de uma maneira sucinta o entusiasmo daqueles cristãos decididos. E desde quando tomei conhecimento do seu conteúdo profundo, nos momentos difíceis da minha atual existência, pergunto-me: que faria Jesus em meu lugar? E procurando encontrar a resposta, tenho tentado fazer aquilo que ele naturalmente faria. É óbvio que me dei uma distância abismal entre a decisão dele e a decisão que me chega ao cérebro. Mas é sempre uma tentativa de imitar o Cristo. No passado, alguém teve a coragem de escrever uma obra monumental e deixou como legado grandioso para a humanidade. Por muito tempo, ela permaneceu anônima, até que se descobriu que era de um certo Sr. Kempis, o autor, a imitação de Cristo. O cristão não pode deixar de seguir realmente o pensamento de Cristo. Esse título de cristão, que nos foi conferido por Lucas, em momento grandioso de sugestão ao apóstolo Paulo, para que fosse retirada a denominação de homens e mulheres do caminho. Com o passar do tempo, tornou-se nada mais do que uma referência muito pobre, sem o sentido profundo do significado atribuído pelo apóstolo Lucas e vivido por Paulo naqueles momentosos dias da divulgação do Evangelho. Seria necessário que hoje o cristão vivesse mais cristicamente, introjetando o mestre incomparável no dia a dia, no lar, no trabalho, na vida social, em qualquer situação, para que não venhamos a experimentar o que disse Mohandas Gandhi com muita amargura: eu li o Sermão da Montanha e fascinei-me com Cristo. No entanto, os cristãos que leem a Bíblia com 400 páginas parece que não vivem segundo as bem-aventuranças, permitindo que ele mesmo dissesse que amava o Cristo e temia os cristãos.
o que naturalmente vem ocorrendo em todas essas épocas. Depois que Constantino adotou a proposta de Jesus e levou-a para fazer parte do Império Romano na sua grande decadência, especialmente decadência de natureza moral. O Espiritismo veio restaurar aquele sentido profundo do Evangelho. Os espíritos nobres da talla de Santo Agostinho vieram dizer-nos que a felicidade é possível se realmente seguirmos os passos do Mestre incomparável. Da questão 919 da obra referida, quando se pergunta a respeito de como encontrar a felicidade no mundo, se ela é possível, as entidades venerandas redarguem que sim. Um sábio da antiguidade já nos havia dito: conhece-te a ti mesmo, evocando a frase de Sócrates, para que ao invés de partirmos na direção do mundo e das suas facécias, tivéssemos a hombridade de fazer a viagem interior para nos autoconhecermos. Comentando esse conceito extraordinário, o grande pensador da África, Santo Agostinho, refere-se que nós poderíamos fazer como ele, sempre quando ia se deitar, fazia uma reflexão, um exame de consciência. E quando verificava que se houver enganado durante o dia, quando assumira atitudes indevidas que não correspondiam à sua conduta de fé cristã, no dia imediato, ele procurava refazer o caminho, procurava anular as consequências negativas do seu ato. Mas, quando havia agido certo e concluía que aquele deveria ser o comportamento do verdadeiro discípulo do Mestre, ele prosseguia estrada fora, cantando o hino do amor, e teve a coragem de, nas suas confissões, desnudar a alma, porque o homem velho deveria ceder lugar ao homem novo, dizer que havia roubado, furtado, caluniado, praticado crimes variados. Teve a coragem de fazer uma catarse autopsicanalítica para poder surgir o novo homem que deixou o grandioso legado dos seus pensamentos nobres, graças ao encontro de Jesus. Por isso que afirmamos há pouco, ninguém pode ficar insensível ao contato de Jesus. Ou ele se faz amado, ou uma tremenda animosidade nasce no indivíduo contra as suas propostas libertadoras. Ninguém pode ficar indiferente, porque a sua mansidão, o seu olhar de misericórdia, a semelhança de uma lâmina que rompe a nossa couraça de egoísmo, penetra-nos profundamente e desnuda-nos, obrigando-nos a reconhecer a própria pequenez e a esforçarmos-nos para superar os nossos limites e atingirmos as alturas para as quais estamos destinados. Recordo-me dos memoráveis diálogos que ele mantinha. Em cada situação, ele apresentava uma resposta. O Espírito Joana de Ângeles, em uma bela obra, fazendo o estudo do Evangelho à luz da psicologia profunda, a psicologia analítica de Carl Gustav Jung, diz que Jesus era realmente o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu. Porquanto, no arquétipo junguiano da ânima e do ânimos, Jesus é um exemplo típico. Diante da mulher surpreendida em adultério, que todos acusavam e tentavam matá-la pelo crime que ela havia cometido, graças à sedução de um homem ignóbil que procurara fugir, deixando-a na situação deplorável. O Mestre, compadecido de todos eles, os acusadores, e principalmente da vítima que merecia reparação e não destruição, já que o Pai não quer a morte do iníquo, mas o desaparecimento da iniquidade, propõe, é claro, ante a pergunta insidiosa daqueles hipócritas, Moisés manda apedrejá-la, e tu mandas perdoá-la, como fazemos? Que se cumpra a lei. Mas que ela seja apedrejada por aqueles que não hajam cometido pecado nenhum. Por aqueles que estivessem
em pulcritude de natureza moral, e porque todos eram réprobos, faziam parte da mesma massa ignara dos infelizes, foram se saindo de um a um, e em breve estavam a sós, ele e ela, na praça ensolarada de Jerusalém. E ele perguntou à mulher: ninguém te condenou? E surpreendida por ver-se fora dos inimigos e do seu alcance, ela respondeu entre lágrimas: não, Senhor, também eu não te condeno. Agora vai e não voltes a pecar, não te equivoques mais, para que não te aconteça nada pior. Ele dava a terapêutica curativa, mas dava também a lição de dever para o procedimento nos dias do futuro. Não a absolveu, porque o erro que ela cometeu iria pesar na sua consciência, aguardando o justo ressarcimento no momento próprio. A sua função, a dele, a do mestre, não era de julgar nem de punir, era de amar sempre e a de ajudar. Então diz Joana de Ângeles que ele agiu como se fosse uma mãe. A sua natureza ânima sobrepôs-se à sua masculinidade. E ele, com essa ternura inefável, acolheu nos braços carinhosos, como se fosse a mãe generosa, a alma atormentada que todos perseguiam. Mas noutra oportunidade, vendo-se assediado pelos fariseus, incessantemente perseguido por eles e pelos herodianos e pelos demais hipócritas, que existem em todas as épocas da nossa sociedade, existiram e ainda existem. Ele teve um momento grandioso como todos. Olhou para aqueles hipócritas e lhe disse: raça de víboras, até quando eu vos suportarei? Sepulcros de branco caiado por fora, e dentro todo podridão. O ânimos tomou conta do mestre, e este vigor da masculinidade tomou-lhe da boca para dizer com austeridade e nobreza, sem raiva, sem os sentimentos negativos que nos caracterizam, reprochando-lhes a conduta, aquilo que eles necessitavam de ouvir. Então, a ânima e o ânimos estavam perfeitamente harmonizados nessa natureza sublime, que antes de nós sermos já era. Mas também continuando a jornada do seu amor, Joana refere-se à paciência, no belo capítulo que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, a ciência da paz, como era inesgotável a paciência de Jesus. Ele não carregava o arquétipo da sombra. O seu ego estava perfeitamente encaixado no seu self. Havia uma perfeita identificação desse eixo, ego-self. O que ele apresentava, nada mais do que ele era em realidade. O sublime mensageiro de Deus, aquele que veio dar a sua vida para que nós também a tivéssemos, porém, em abundância. É por essa e por muitas outras razões que, através dos 2 milênios que se passaram desde quando Jesus nasceu, que o Natal possui uma grande magia, dulcifica-nos, proporciona-nos expectativas generosas, um sentimento de solidariedade parece explodir no âmago dos nossos seres. Sorrimos e rejubilamo-nos, cantamos hinos de louvor e formulamos promessas de retificação dos nossos erros e de modificação da nossa conduta. Então, celebre o seu Natal, cantando o hino de amor e de respeito para a vida. E nesta alvorada de uma era nova, que você, que eu, que nós todos, aqueles que acreditamos em Jesus, vivamos Jesus integralmente, para que se apresse a chegada do Reino do Céu.